tá? Mais uma vez falando de coronavírus, mais uma vez prestando serviço para você. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Muito obrigado por estar com a gente aqui na tela da RIC, tá? A gente vai, a partir de agora, passar tudo aquilo que aconteceu nas últimas horas relacionado à doença aqui na nossa região, tá? O principal fato, sem dúvida alguma, a confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui em Londrina. Uma mulher de 52 anos que esteve na Itália, esteve na Espanha, voltou ao Brasil no último dia 9 de março. Dia 10 ela procurou atendimento pela primeira vez, fez coleta de material e o exame deu positivo no LACEN, o laboratório do governo do estado, que faz todo o confronto desses dados e que dá o positivo para a doença. Nesse momento nós já temos 12 casos confirmados aqui no estado. Muitos outros estão sendo investigados. No país, a gente já beira os 350 casos confirmados, tá? Então a situação realmente é desesperadora. Muito se fala do que vai ser feito nas próximas horas. Em Santa Catarina, por exemplo, o governador determinou o fechamento de todo o comércio. Por lá, só supermercados, só funcionam farmácias, só estabelecimentos essenciais. Aqui no Paraná, Maringá teve um decreto por parte do prefeito determinando a mesma coisa, determinando o fechamento do comércio. Por enquanto, aqui em Londrina, nada disso está definido, apesar do presidente da ACIL, Fernando Moraes, Associação Comercial e Industrial de Londrina, já ter se manifestado a favor da suspensão do funcionamento das lojas, tá? A gente vai falar disso também. Vamos passar a limpo, repito, tudo que envolve o corona, tudo que aconteceu na nossa região nas últimas horas, tá? Ronaldinho, mostra aqui para mim, por favor, o último boletim aqui da Secretaria de Estado da Saúde, falando especificamente desses casos confirmados, 12 em todo o estado. A gente começa aqui por cima, ó. A gente tem um caso confirmado em Araucária, 7 em Curitiba, 1 em São José dos Pinhais, 2 casos confirmados em Cianorte e aqui a notícia que chegou ontem, no comecinho da noite, um caso confirmado em Londrina. Nós trouxemos essa notícia em primeira mão no nosso Cidade Alerta e logo depois, por volta das 7 da noite, a Prefeitura convocou uma entrevista coletiva onde o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, deu as primeiras informações, os primeiros detalhes dessa paciente, dessa londrinense que contraiu o coronavírus. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista agora. Mulher de 52 anos que chegou de viagem vinda do exterior no dia 9 de março, com início dos sintomas dia 6 de março ainda na Itália. Teve passagem pela Espanha e foi muito bem orientada nos países da Europa em relação aos procedimentos corretos que deveriam ser adequados. Então, desde o seu desembarque, seguiu rigorosamente todos os protocolos, estava acompanhada do seu marido, foi diretamente para a sua residência, onde permaneceu em isolamento até o dia posterior, dia 10, dia em que buscou atendimento na iniciativa privada, num serviço privado de saúde. Foi atendida pelo médico, mas não classificada como caso suspeito. Os sintomas permaneceram, de modo que ela retornou a um outro consultório médico no dia 11, se não me engano, e o médico optou por fazer o pedido, a requisição de um exame na iniciativa privada, em um laboratório privado. Exame esse que testou positivo para o coronavírus. Importante dizer que desde o seu regresso, essa paciente seguiu junto com o seu marido, mesmo sem saber se estava ou não com o coronavírus, rigorosamente todos os protocolos internacionais, ao passo de não ter ainda ter tido contato com os seus filhos, desde a sua chegada. Bom, nesse momento essa mulher permanece em isolamento domiciliar, tá? Até pela situação dela, ela tem a doença manifestada, ela tem sintomas de uma gripe. É aquilo que nós já dissemos aqui vários dias com a presença de especialistas. Daqui a pouquinho a gente vai receber mais um deles para tirar as nossas dúvidas. E hoje eu pedi muito, vem aqui comigo, Ronaldinho, para que ele possa nos trazer informações, como por exemplo, a gente está falando tanto, né, de passar álcool gel nas mãos, de tomar cuidado, né, para evitar esse contágio, mas o que fazer, por exemplo, com o telefone celular? Que é nosso companheiro o dia todo, que a gente leva toda hora à boca, que a gente bota aqui a todo instante no ouvido, que vem para a nossa mão, que volta no bolso, e a gente está comendo, de repente pega o telefone celular e atende. Como limpar o telefone celular, mas não estou falando de passar um paninho não, como garantir que ele não seja um transmissor
de vírus, que ele não seja algo que nos prejudique. A tua bolsa, minha amiga, você bota ela em cima de uma cadeira, você bota ela em cima de um banco, você bota ela aqui no pescoço, você roda para tudo quanto é canto. Qual é o risco disso, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho aqui. Eu tô com um levantamento que é feito aqui pela Organização Mundial de Saúde e que é atualizado a todo instante. Nesse momento no Brasil, nós temos 347 casos ativos, ou seja, 347 pessoas têm o coronavírus e oficialmente apenas uma morte, a morte daquele senhor de 62 anos que tinha diabetes lá em São Paulo. Existem outras mortes sendo investigadas? Existem, mas nesse momento não há nenhuma confirmação com relação a isso. No mundo, já são 205 mil casos confirmados. Para ser mais exato, 205.366, com 8.251 mortes. Realmente, são números que assustam, tá? Vamos voltar a falar de Londrina agora? Agora há pouco o prefeito Marcelo Bellinati convocou a imprensa para uma entrevista e ele falou a respeito de algumas providências que devem ser tomadas a partir de agora, já que o vírus chegou, já que a primeira morte já foi registrada. O sistema de saúde está preparado para receber tantos pacientes? A nossa Daniela Calçavara esteve na prefeitura, ela está comigo ao vivo agora e traz as primeiras informações. Dani, uma contratação emergencial de médicos, de equipamentos, tudo isso vai ser feito para garantir que o sistema de saúde, que a gente sabe, está trabalhando no limite, até por conta dos casos de dengue, vai garantir que as pessoas tenham uma possibilidade de um atendimento no momento em que o corona chegar com tudo, né? É isso, bom dia. Boa tarde. Exatamente, Juliano, é isso mesmo, exatamente isso. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Olha só, o prefeito e o secretário de Saúde concederam essa entrevista coletiva hoje e deram detalhes a respeito de um decreto municipal, né? Falaram de novo sobre as medidas restritivas, a gente vai detalhar um pouco mais isso, e também sobre algumas medidas de atendimento, de fornecimento de materiais e tudo mais. Como você disse, são 72 novos médicos que vão ser contratados aí para trabalhar distribuídos nas unidades básicas de saúde. É uma contratação feita através de uma empresa terceirizada que presta esses serviços, né? E aí é feito em forma de pregão, uma coisa que foi agilizada também dentro do município, está tudo regular, garantiram isso para a gente. E também foram comprados diversos materiais e equipamentos que vão ser distribuídos aí nas unidades básicas de saúde. A gente vai ouvir agora um trechinho do que falou a respeito disso o prefeito Marcelo Bellinati. Estamos autorizando a partir de agora, já está sendo feito todos os mecanismos legais para a contratação de 72 novos médicos, para que a gente possa dar a assistência adequada aos pacientes, né? Então, para toda a rede pública municipal, 72 novos médicos. A compra de equipamentos, já chegaram diversos equipamentos para que a gente possa equipar as unidades básicas de saúde com carrinho de emergência. Está aqui o carrinho de emergência. As unidades de saúde, os postos de saúde não têm esse equipamento. O que serve isso? Isso é com todo o material de intubação. Então vai ter o tubo, se a pessoa tiver com problema respiratório, vai ter o tubo para intubar, vai ter o oxímetro, que é aquele aparelhinho que você coloca no dedo para medir o nível de oxigênio, vai ter o termômetro, aquele que você coloca na testa, todos os equipamentos novos e modernos, estetoscópio, aparelho de pressão, para ausculta pulmonar, novos EPIs que serão fornecidos para todos os funcionários da saúde. O que são os EPIs? São os equipamentos de proteção. Máscara, gorro, óculos, avental, também para os pacientes que tiverem sintomas respiratórios. Chegou com sintoma respiratório, seja na UPA, seja na UBS, vai ser só pedir pro atendente, ele vai fornecer uma máscara para que ele se proteja e também proteja as pessoas que estão próximos a ele. O álcool gel que está sendo fornecido para as unidades de saúde, enfim, um conjunto de equipamentos em saúde para dar a retaguarda necessária para as nossas equipes poderem bem atender a população. A verdade é que essas determinações, né, Dani, elas vão mudando dia após dia, até porque é tudo muito novo. É óbvio que os nossos administradores, que as autoridades de saúde estão se baseando no que aconteceu lá fora.
no que aconteceu na China, no que vem acontecendo na Itália, mas a gente tem algumas diferenças. A população italiana, por exemplo, ela tem uma faixa de idade um pouco maior. Então, talvez isso tenha refletido no grande número de mortes. Lá a gente está falando em quase 3.000 pessoas mortas pelo coronavírus. A gente tem aqui um clima tropical. Será que esse clima tropical vai transmitir o vírus da mesma forma? Eu acho que tudo é muito novo, então essas recomendações vão mudando no dia a dia, né? Mas uma grande preocupação diz respeito às vagas em hospitais. Em algumas cidades, Dani, as prefeituras têm comprado vagas até mesmo em hospitais particulares. Se houver a necessidade de uso aí, se todas as vagas de UTIs, se todos os leitos de hospitais públicos estiverem ocupados. O que é que o prefeito pensa disso? Juliano, o ministro da Saúde, o Mandetta, ele já conversou ontem ainda com o prefeito aqui de Londrina, Marcelo Bellinati. Nessa conversa que eles tiveram, segundo o prefeito, está garantida também essa compra de leitos em hospitais particulares, aí por parte do Ministério da Saúde, no caso de haver essa necessidade. Em todo caso, a prefeitura já tomou algumas medidas, como, por exemplo, suspender as cirurgias eletivas, que são aquelas agendadas, para não expor esses pacientes de forma desnecessária e também deixar esses leitos aí disponíveis, para o caso de uma necessidade. Então, agora eles estão trabalhando ali para ver como é que vai ser também o fluxograma de atendimento entre os hospitais de referência aqui em Londrina, e sobre isso o prefeito também falou, a gente acompanha agora. Em relação à retaguarda de UTIs, nós estamos trabalhando junto com os hospitais da cidade de Londrina, HU, Santa Casa e Evangélico, para montar um fluxograma e uma maneira da qual a gente possa ampliar o número de vagas de UTI para ter a retaguarda necessária para atender aqueles casos que são a minoria, mas que inevitavelmente vão vir a acontecer, de pessoas que terão problemas sérios respiratórios. Estão suspensas as cirurgias eletivas. E suspender a cirurgia eletiva é exatamente para a gente preservar o leito dos hospitais e o leito de UTI. Mas o que tem a ver isso, Marcelo? Tem a ver, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma prótese de quadril. Ela tem artrose do quadril. Não é uma emergência, ela não vai morrer por causa daquilo. É claro que quanto mais rápido ela fizer, melhor. Mas nesse momento de pandemia, se a gente fizer a cirurgia nela, ela vai precisar de uma vaga de UTI. E aí pode ser necessário alguém que está lá quase morrendo com a infecção do coronavírus precisar dessa vaga. Então, a gente está pedindo a compreensão da população que cirurgias eletivas serão temporariamente suspensas para que a gente resguarde essas vagas de UTI para pacientes que vierem a precisar delas, né? Bom, eu já vou voltar com a Dani para falar mais dessa conversa, dessa entrevista coletiva com o prefeito Marcelo Bellinati agora há pouco, mas eu queria dizer para você o seguinte, tá? Nós estamos recebendo aqui a microbiologista Aline Stipp. A doutora já está comigo aqui nos nossos estúdios, especialista nesse assunto, vai poder falar com a gente hoje muito de dicas de como higienizar, como eu falei para você, telefone celular, tua bolsa, como lavar as louças em casa para garantir que você não tenha nenhuma bactéria, que você não propague o vírus, como cuidar da tua família, como tomar um banho correto, como lavar as mãos de forma correta, tá? Você está percebendo, a gente está resolvendo um probleminha técnico aqui com os nossos GCs, aquelas letrinhas que aparecem na tela, mas você já sabe o nosso WhatsApp para mandar perguntas, né? 991210893, esse que você já tem salvo aí, 991210893, pode mandar a sua pergunta, tá? De novo, do jeito que a gente tem feito nos últimos dias, daquele jeitinho nosso aqui, conversando, batendo papo com você, é assim que a gente vai esclarecer as dúvidas que todos os dias vão mudando, né? Que a gente vai ouvindo coisa, temos agora o primeiro caso confirmado aqui em Londrina, temos a primeira morte no Brasil, então você vai fazer essa entrevista, você vai, junto comigo, bater papo com essa microbiologista especialista nesse tema já, tá? Mas deixa eu voltar a falar com a Dani aqui. Dani, o prefeito falou de capacitação também, a gente está dizendo que tudo é novo agora, mas obviamente esses conhecimentos que foram aplicados em outros países vão sendo trazidos para cá, e os profissionais de saúde devem passar por alguns cursos também
para entender o que vai ser feito a partir de agora, né? Já estão passando, né, Juliano, já estão sendo capacitados, até porque as pessoas têm que saber identificar corretamente os sintomas, depois como é que se faz esse tratamento, né? Essa orientação toda para a população. Então, a gente vai ouvir agora o que disse o prefeito Marcelo Bellinati a respeito disso aí, de como essas pessoas, esses profissionais estão sendo capacitados, treinados para essa epidemia, essa pandemia aí do coronavírus. Já para toda a nossa equipe de profissionais médicos e profissionais de saúde, um curso de capacitação da Secretaria de Saúde, dando todas as informações necessárias do diagnóstico, do tratamento, da condução dos casos, do fluxograma, de que maneira que a equipe deve agir quando chegar um caso suspeito na unidade de saúde. Estamos criando um serviço de transporte exclusivo para pacientes com suspeita do coronavírus. O que significa isso? Atendeu numa unidade de saúde, suspeitou do coronavírus, não vai liberar ele para pegar o ônibus. Se ele tiver carro, ele vai poder ir embora para casa de carro, mas ele não será liberado para entrar no ônibus tendo a suspeita de coronavírus. A prefeitura vai transportar esse paciente até a casa dele para evitar que ele entre em contato com outras pessoas, onde possivelmente haja um número grande de pessoas. O coronavírus, ele tem notificação compulsória. O que é isso, Juliana? Eu já ouvi falar disso, mas eu não entendo. É isso que eu falo que a gente faz aqui, tá? A gente tenta falar numa linguagem que você entenda. Sempre que aparecer alguém numa unidade de saúde, seja ela particular, seja pública, mesmo que você for no hospital de convênio, você vai ter o seu caso informado para as autoridades de saúde. Todos os casos em Londrina devem ser informados para a Secretaria Municipal de Saúde, que, por obrigação, também informa a Secretaria de Estado e depois chega lá no Ministério da Saúde. É por isso que a gente tem, como eu disse aí, esses 347 casos confirmados nesse momento no Brasil. Essa informação começa no município, passa para o governo do Estado e depois vai para o Brasil inteiro e de lá, obviamente, para a OMS, para a Organização Mundial de Saúde. E é justamente isso que o secretário explicou nesse trecho da entrevista que a gente separou, né, Dani? Essa notificação compulsória, ou seja, todos os dados têm que chegar à secretaria, porque a partir daí também eles determinam as ações, né? Exatamente, Juliano, até porque esse caso que foi confirmado aí pela Secretaria Estadual de Saúde, dessa mulher aí de 52 anos, que chegou recentemente da Europa, ele não estava sendo monitorado como um caso suspeito pelo município de Londrina, porque ela só procurou os serviços de saúde ali particulares, fez o exame também num laboratório particular. Esse laboratório, ele é conveniado, né, ao LACEN, então ele é credenciado, melhor dizendo, ao LACEN. Então, ele teve esse resultado confirmado pelo Laboratório Central do Estado, mas para evitar que se percam aí, né, que se perca esse controle, pelo menos de início, né, que ainda é possível fazer, então o município, nesse decreto aí, já está determinado que todos os casos suspeitos devem ser, sim, informados, como você disse, em qualquer unidade, a partir de qualquer unidade de saúde. Foi o que confirmou aí para a gente o secretário Felipe Machado. Regulamentamos isso no decreto, trazendo a obrigatoriedade para qualquer serviço de saúde, seja ele da rede pública ou da rede privada, consultório ou hospitais, que façam essa imediata notificação dos casos que, porventura, eles achem que possa ser suspeito. Para que a gente consiga identificar o que passou, nós solicitamos à rede de laboratórios de Londrina que nos mandasse o resultado de todos os exames que foram colhidos nos laboratórios das cidades para coronavírus, para que a gente possa monitorar esses casos. Devemos receber aí um número considerável de resultado nos próximos dias e o nosso setor de epidemiologia está preparado para fazer esse monitoramento. Tá aí. Mudou outra coisa, né, Dani? O sistema de cálculo desses dados, de análise também mudou. Porque antes precisava-se de alguns exames para casos suspeitos, agora não, né, Dani? Se a pessoa chegar numa unidade de saúde e ela tiver aí com uma tosse seca, tiver com sintomas de uma gripe, e ela relatar que ela, obviamente, foi para um país que já tem casos da doença, isso já estava acontecendo, mas se ela relatar que teve contato com alguém, que algum familiar teve isso, ou seja, mudou a forma de calcular isso. Não é preciso mais um exame para considerar uma pessoa com caso suspeito de coronavírus.
Na verdade, o que acontece é que a partir de agora, quando essa pessoa chega, né, com esses sintomas aí numa unidade de saúde, qualquer que seja ela precisa ser já isolada de imediato, ela já vai para um ambiente separado e aí tem toda essa investigação inicial, né, para saber se ela pode se enquadrar ou não num caso suspeito. E aí, a partir disso é que vai ser feito, né, todo o protocolo de exames, tudo. Mas isso já é uma determinação nova que passa a valer também aqui em Londrina, como disse o secretário de Saúde, Felipe Machado. Toda pessoa, nesse momento, que apresente sinal respiratório, nós estamos isolando para que aí a gente possa fazer uma anamnese e uma verificação adequada se ela vai se enquadrar ou não nos critérios de casos suspeitos e casos prováveis de coronavírus. Todas as nossas equipes assistenciais foram orientadas, o decreto traz essa mesma obrigatoriedade para todos os serviços de saúde do município, seja iniciativa privada ou iniciativa suplementar, que é: a paciente chegou na unidade de saúde com sintoma respiratório, máscara para ela, isola e faz a anamnese correta com um profissional paramentado, e aí é dado todo o segmento de acordo com os critérios médicos e técnicos estabelecidos nos protocolos vigentes. Bom, a Dani acabou de me contar que nessa entrevista coletiva também esteve o coordenador do PROCON, Gustavo Rich. E o que ela me disse aqui, de verdade, se a gente tivesse amor ao próximo, se a gente tivesse uma preocupação com as outras pessoas, não precisaria ser uma medida governamental, não precisaria ser uma determinação do poder público. Dani, diante do absurdo de algumas pessoas chegarem numa farmácia que acaba de receber um estoque de álcool gel, e tem gente que chega lá e leva de caixas e compra tudo. Diante disso, estão limitando, a partir de hoje, por determinação da prefeitura, todo o comércio de Londrina passa a limitar a venda desse produto. A pessoa tem que apresentar um CPF e ela pode comprar quanto de álcool gel, Dani? Lamento muito que a gente tenha que chegar a esse ponto. Como eu já disse que lamento aquilo que aconteceu ontem nos supermercados e segue acontecendo, de todo mundo correndo. Olha só, enchendo carrinho, dia 17, dia 18. E aí todo mundo vai lá, compra tudo, e eu disse aqui ontem e repito. E a pessoa que só vai receber salário no dia 5 e não vai ter dinheiro para comprar agora? Como é que fica essa pessoa? Todo mundo compra tudo e essa pessoa se vê obrigada aí a não ter produtos, a não ter mais o que comprar para levar para casa? Olha isso, as prateleiras vazias. Não dá para acreditar no que está acontecendo, gente. Isso reflete, infelizmente, né, Dani, um comportamento das pessoas, e agora a gente tem que limitar a venda de um produto que é tão essencial quanto o álcool gel, né? Exatamente, Juliano, porque é um comportamento egoísta, né? Se a gente for parar para pensar, porque é o seguinte, a recomendação: quando você está em casa, lava as mãos. Você está num local onde tem essa possibilidade, lave as mãos e você vai estar higienizado. Agora, o álcool em gel, ele é essencial para aquele momento que você está na rua, de repente a pessoa saiu do ônibus. Vai limpar a mão que jeito, com álcool. Você está ali no corre-corre na tua rotina. O álcool é muito mais prático. Mas, como você disse, tinha gente que estava indo ali nas farmácias levando os estoques. Donos de farmácias fizeram um relato e um pedido até ao PROCON, Juliano, para que isso fosse limitado. Porque eles tinham esse receio, né? Se eles poderiam ou não fazer por conta própria essa limitação, vendo algumas pessoas, como você disse, levando o estoque todo sozinho. Então, por conta disso, esse decreto municipal limita, a princípio, o álcool em gel. Agora, hoje ainda, deve ter uma reunião aí com representantes da Associação Paranaense dos Supermercados para ver se tem algum outro produto, alguma outra mercadoria que também vai precisar ter a sua quantia limitada para evitar que as pessoas acabem com os estoques de uma só vez. O álcool, então, fica limitado a 500 gramas de álcool em gel por CPF, por pessoa. O diretor e coordenador do PROCON aqui de Londrina, ele deu mais detalhes a respeito dessa medida, a gente acompanha agora. Foi feito um decreto pelo prefeito sobre a questão, a primeiro momento, da questão do álcool em gel, limitando em 500 gramas por CPF, por pessoa, a compra, tá? Mas lembrando que esse decreto também vem para uma conscientização da população.
Por que está sendo limitado? Para que todos tenham a chance e o direito de poder adquirir também o produto que necessita, de acordo com a sua necessidade. Em algumas fiscalizações que o PROCON já fez, os estabelecimentos estavam com dúvida se poderiam limitar a venda de determinados produtos. Então, esse decreto vem para confirmar que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o estabelecimento pode sim limitar, desde que seja justificado. Então, o decreto vem para conscientizar também, não apenas a população, mas os estabelecimentos. Por exemplo, na minha casa nós somos em 4 pessoas. Se eu levar documento de todo mundo, eu tenho o direito de comprar essa quantidade por pessoa. Exatamente, é limitado 500 gramas por CPF. Então, se a pessoa tiver lá, portando seu documento, ela não vai ter problema na compra. Tá aí, gente. Tá todo mundo falando aqui, Dani, que acha absurdo esse comportamento das pessoas e a gente não pode deixar de falar, né? O comportamento de alguns comerciantes também, porque onde o álcool gel está disponível, em muitas dessas farmácias, desses estabelecimentos, um vidrinho que custava R$5 está sendo vendido por 40, por R$50. As máscaras descartáveis, uma caixinha com 30, que antes era vendida aí por 15, 20 reais, hoje está custando 150. Então também tem isso, né? O PROCON já havia feito ontem uma notificação a um montão de farmácias, estabelecimentos, para que apresentem uma nota que comprove. Ah, vocês compraram mais caro da distribuidora? Então beleza, então pode vender mais caro. Mas do contrário, é uma prática abusiva, né? É difícil entender como é que as pessoas se aproveitam das outras nesse momento, né, Dani? É óbvio que está todo mundo preocupado. Eu estava conversando com a Dani agora há pouco. A Dani é mãe de 2 crianças, tem o marido dela, eu tenho a minha família, todo mundo aqui tem, mas... Se a gente fosse todo mundo sair, Dani, comprando, sem pensar no outro, daqui a pouco as pessoas não morrem de coronavírus, morrem de fome, né? Exatamente, Juliano. Ontem a gente ouviu algumas pessoas no supermercado, né, onde nós fomos para mostrar essa correria aí para as compras, e pessoas muito sensatas que estavam assustadas com esse comportamento também, e dizendo o seguinte, gente... É hora de também pensar no próximo, né? De quem não vai ter condições de vir nesse momento no supermercado, de quem não vai ter... E outra, você vai usar tudo isso, então de repente assim, você vai pegar alguns alimentos para você evitar de voltar no supermercado daqui a um tempo. Ok, agora você vai ficar fazendo estoque de tudo na sua casa, né? É realmente lamentável a gente ter que ver isso acontecendo, né? Esse decreto determinando isso. E a respeito dos preços abusivos, a gente também questionou o Gustavo Richa do PROCON e ele disse o seguinte, que o PROCON está acompanhando, né? De fato foram feitas essas notificações já. E outra, vai ser feito então uma análise, né? De onde é que está vindo esse preço mais alto. Então veio do distribuidor, é o fabricante, é só o comerciante que está tentando lucrar em cima desses produtos, né? Quem é que está tentando lucrar em cima desses produtos num momento em que é essencial para a saúde pública, para a saúde de todos nós, para que todos nós estejamos protegidos. Então, é preciso também averiguar isso e aí sim, se for identificado aí esse comportamento abusivo, pode ser, então, um auto de infração, pode chegar a uma multa, os valores ainda não foram definidos, mas o PROCON também está de olho nisso. E tem outra coisa, a Prefeitura pede para que as pessoas denunciem quando tiver algum comportamento abusivo aí, que esteja fugindo da normalidade e que possa prejudicar as outras pessoas, Juliano. Tá certo. Obrigado pelos detalhes, Dani. Obrigado pela tua participação aqui. Ontem eu falei no final do Cidade Alerta e um montão de gente veio comentar comigo nas redes sociais, eu recebi um montão de mensagens aí. Põe para mim, Felipe, de novo, por favor, aí, as imagens do supermercado ontem. Eu estava lembrando de uma história que me contaram uma vez e que ela é atribuída ao Chico Xavier. Diz que ele ia sempre ao supermercado para comprar frutas, verduras, legumes. E quando ele estava escolhendo os tomates, diz que ele pegava um tomate bom e um tomate ruim e botava no saquinho. Um tomate bom e um tomate ruim e botava no saquinho. Um dia perguntaram para ele, mas por que você pega um tomate bom e um tomate ruim? Ele disse, olha, se eu pegar todos os bons, não vai sobrar para o próximo que vier comprar. E é mais ou menos isso. Eu não sei qual é a tua religião, eu digo sempre que eu sou católico, não sei se você é evangélico, se você é espírita, se você é adepto ao candomblé, não me importa. Mas eu não conheço uma religião que não pregue amor ao próximo. Eu não conheço uma crença em algo maior que não signifique respeitar o teu semelhante. Tratá-lo como você quer ser tratado. Amar ao próximo como a si mesmo é
é o maior de todos os mandamentos, né? Será que de verdade, ir para o mercado, e as cenas que a gente viu ontem já me contaram que estão se repetindo hoje, será mesmo que sair comprando tudo, esvaziando prateleiras de carne, de farinha, de papel higiênico, será que esse é o caminho? Eu disse agora há pouco aqui, quem só vai ter dinheiro no começo do mês, quem só recebe dia 30, quem só recebe dia 5, como é que fica essa pessoa? Ela vai ter o que comprar? Não é o momento da gente pensar um pouco no outro, no semelhante? A mesma coisa se aplica ao álcool gel. Você não vai ser salvo se tomar banho de álcool gel. Você não vai ser salvo se todos os dias você despejar um vidro de álcool gel em você e na sua família. Não é isso, gente. O cuidado tem que ser muito maior. Enquanto a gente continuar pensando no próprio umbigo, a gente vai viver essa realidade, de verdade.